Bom dia, igreja. Feliz 2024. Obrigado, gente. Obrigado por desejarem para mim também de volta. Fico muito feliz com essa reciprocidade toda de vocês. Vamos tentar de novo? Feliz 2024. Deus seja louvado por mais esse tempo, por mais esse ano. Eu sei que algumas pessoas costumam ser um pouco mais racionais, né? E dizer que, mas não muda nada, só virou o ano, né? Continua tudo, a vida. Nós somos seres simbólicos. Seres humanos são seres simbólicos. E o início de um novo ano é uma importante simbologia para nós. É verdade que a vida continua, mas a simbologia de iniciar algo novo, a simbologia, por exemplo, de há poucos meses atrás, nós temos feito um batismo. É uma simbologia, mas que muda muita coisa, que marca a nossa vida, que marca a nossa história. A gente tem como aproveitar estas simbologias, por exemplo, nas datas festivas, para fazermos marcos na nossa vida, fazermos marcos na nossa história. Uma das razões pelas quais nós começamos já pelo 4º ano as nossas séries dominicais na Ibaviva no mês de janeiro e às vezes entrando também em fevereiro com o livro dos Salmos, é justamente por causa disso, marcarmos isso, né? Você já se lembra que todo mês de janeiro é um mês que nós na Ibaviva pregamos sobre os Salmos, fazemos as nossas devocionais sobre os livros dos Salmos, sempre dentro de uma temática, sempre dentro de um assunto que é a nossa lente amplificadora, que naquele mês a gente vai colocar no livro dos Salmos e explorarmos esse assunto. Nesse tempo, nesse mês de janeiro de 2024, a nossa série sobre os Salmos tem como título Um Novo Começo, que a música do Patrick já fala bastante sobre isso, música essa que nós acabamos de cantar. Música que fala de um novo começo, de uma nova vida, de um recomeço, de uma renovação da vida. E essa é uma temática dentro dos Salmos. A gente vai explorar essa temática ao longo de todas as pregações, de todas as nossas devocionais diárias que você pode acessar pelo próprio aplicativo da Ibaviva ou por onde você está acostumado a ouvir podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google, seja lá onde for. Mas vamos olhar para o livro dos Salmos então com essa temática, um novo começo. Começando então com o Salmo 32, conforme anunciado nessa semana pelas nossas redes sociais. Vamos olhar então hoje para o Salmo 32 com esse título, com essa temática: Felizes são os perdoados. Felizes são os perdoados. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Você sabe que a gente vai fazer a projeção do texto mesmo assim, mas se você puder acompanhar também por aí, fica interessante para você. Salmo número 32, a gente vai ler a partir do 1º versículo até o final. O texto diz assim: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm
coração íntegro. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e orar mais uma vez? Pai querido, nós te damos graças pela oportunidade de iniciar o ano dessa forma, cantando louvores a Ti, expressando a Ti elogios, a nossa gratidão, expressando, Pai, pelo louvor, tudo aquilo que temos a dizer para Ti, a Te bem dizer. Louvado seja o Senhor em nossas vidas, louvado seja o Senhor em nosso meio. Obrigado, Pai, por sempre conduzir a nossa história em graça e amor e por ter reservado um tempo como esta manhã para meditarmos na Tua palavra. Que ela, Senhor, fale a nossa mente e coração. Que as palavras deste salmo atinjam o seu propósito na vida de cada pessoa presente aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, esse salmo fala sobre a felicidade. É verdade, e a gente acabou de ler isso, que o salmo fala sobre pecado, ele fala sobre culpa, ele fala sobre confissão, ele fala sobre perdão dos pecados, ele traz instrução sobre como nós devemos proceder com a nossa vida, mas a temática do salmo, a centralidade do salmo é justamente este perdão de Deus que produz felicidade. E felicidade é um assunto dos salmos. É curioso isso, né? A maior parte do livro dos Salmos é composta de salmos de lamento. Sabia disso? A maior parte dos salmos são lamentos. Isso faz sentido. Talvez quando a gente olha para a nossa vida, a gente encontre a sinceridade que a gente encontra no livro dos Salmos, que não mascaram a realidade da vida, mas que expressam a sua realidade. Talvez a gente tenha mesmo mais motivos para lamentar do que para sorrir, mais motivos para estarmos tristes, decepcionados, angustiados, do que motivos para fazer festa e celebrar. Isso a gente encontra dentro da nossa própria história de vida, da nossa linha do tempo, do nosso dia a dia. Às vezes a gente encontra a oscilação entre a tristeza e o ânimo, o lamento e a euforia dentro de um mesmo dia. Isso faz parte da nossa vida. Os salmos expressam isso, como são pessoas falando para Deus, falando umas para as outras, não poderia ser diferente. Eles falam das experiências semelhantes a nós, eles falam das experiências de vida, com altos e baixos, com os muitos sentimentos, com as muitas circunstâncias favoráveis ou adversas, de muitas formas. Os salmos falam da nossa realidade. E é marcante este salmo começar com o tema felicidade. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Esses são os versos iniciais do Salmo, verso 1 e verso 2. Eles dão a introdução do Salmo e depois eles são retomados, a sua temática é retomada lá no final do Salmo. Mas essa introdução, essa abertura nos leva a refletir que o assunto felicidade é muito presente dentro do livro dos Salmos. E se tem algo de especial na poesia hebraica do livro dos Salmos, é que a Bíblia não reflete teoricamente sobre felicidade. A Bíblia não nos oferece um tratado filosófico acerca do que é felicidade. A Bíblia não nos oferece uma conceituação ou uma definição de felicidade. A Bíblia coloca a felicidade não no nível da teoria e da especulação, mas coloca a felicidade na prática da vida. Ele não discute o que é felicidade, ele fala sobre quem é feliz. Ele fala aonde esta felicidade se encontra na vida. Por exemplo, Salmo 1. Feliz é quem segue os conselhos do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ao invés de seguir os conselhos dos ímpios. Salmo 34. Feliz é quem se refugia no Senhor. Salmo 41, feliz é quem se importa com o pobre.
Salmo 94, feliz é quem é disciplinado pelo Senhor e é ensinado por Ele. Salmo 112, feliz é quem é generoso e que conduz os seus negócios com honestidade. Salmo 128, feliz é quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. E a lista é longa, gente. A gente passaria a manhã inteira citando o que a gente encontra nos Salmos sobre estas definições práticas sobre felicidade. Quem é feliz? Quem é feliz? E uma coisa é comum em todas elas: esta felicidade não tem a ver com aonde você vai chegar. Não tem a ver com o que você vai adquirir para você que te tornará feliz. Felicidade não tem a ver com um objetivo de vida que você alcançará depois de seguir alguns passos. Felicidade tem a ver com quem você anda. Felicidade tem a ver como você vive. Felicidade tem a ver com o processo e não com a chegada. Felicidade tem a ver com quem nós estamos andando do nosso dia a dia. Tem a ver com que justiça nós temos vivido. Tem a ver com quais conselhos nós temos recebido para colocar em prática no nosso viver. Felicidade tem a ver como nós tratamos o nosso semelhante. É dessa forma que o livro dos Salmos trata a felicidade. E o interessante é que Jesus seguiu essa tradição. O primeiro sermão de Jesus, o primeiro discurso pronunciado por Jesus, que nós lemos no Novo Testamento, sabe qual é? O Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. E ele começa o seu ministério, portanto, ele começa a sua pregação, a sua exposição do que é este reino de Deus, falando sobre o quê? Sobre felicidade. Quem são os felizes no reino de Deus? Quem são os plenamente felizes? Entenda isso, nem os Salmos e nem Jesus tratam a felicidade a partir de algumas coisas que a gente pode fazer num dia ou na vida que nos dão momentos de felicidade. Eles não tratam a felicidade como coisas que me deixam ocasionalmente feliz e eu preciso recorrer sempre a elas para ter um sentimento de felicidade. A felicidade para a Bíblia, para os Salmos, para Jesus, tem a ver com a plenitude de uma vida em Deus. É felicidade plena e perene. Não é a felicidade dos bens que hoje a gente tem e amanhã não tem mais. Não é a felicidade de chegar a uma viagem, conseguir fazer uma viagem e depois a gente volta para casa e volta para o dia a dia, para a rotina e etc. E aquele momento importante, alegre, feliz, em família, ficou. É a felicidade como um estado constante e perene de espírito, de alguém que descobriu a vida em Deus. É a felicidade que não pode ser tirada por nenhuma circunstância, e muito menos felicidade que não será tragada pelo tempo. É felicidade e felicidade eterna, daqui para toda a eternidade. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Você percebe que o que Jesus chama de felicidade contrasta muito com aquilo que talvez no nosso tempo, no nosso mundo, humanamente falando, chamaríamos de felicidade. Os que choram, os humildes, os perseguidos, os injustiçados. Que raio de felicidade é essa? Do que Jesus tem em mente quando fala que isso é
a plenitude da felicidade? É a plenitude da felicidade porque o são dentro do reino de Deus. Choram, mas choram acolhidos por este Jesus Cristo que veio ao mundo e o reino de seu Pai. A felicidade que se encontra em quem verdadeiramente habita uma nova realidade, a realidade do reino de Deus. Deus quer que nós sejamos plenamente felizes, completos, sem que nada nos falte. Só que esta plenitude de felicidade não pode ser encontrada fora de Deus. Portanto, a palavra bíblica é um alerta para nós, para que a gente pare um momento e reflita sobre onde nós temos buscado uma vida plena. Em que nós temos buscado plenitude desta felicidade? Aonde nós temos procurado satisfazer este desejo natural do coração humano de sermos plenos, de sermos felizes, de experimentarmos esta vida de que nada nos falta, A gente acabou de passar essa época de Natal, de Black Friday, de tantas coisas que é interessante você ver todo o movimento das pessoas nesse período. Para nós cristãos era o tempo de tirar o pé do acelerador e preparar nossa mente e o nosso coração para a chegada do Messias, que nasce numa manjedoura. Mas nós estamos e nos vemos constantemente acelerando ainda mais, correndo atrás de coisas, correndo atrás de itens, correndo atrás de bens, porque sem perceber, estamos buscando preencher um vazio que existe dentro de nós. Sem perceber, estamos fazendo com que coisas, com que relacionamentos, com que dinheiro, com que sexo e com qualquer outra coisa preencha um vazio existencial que existe dentro da gente. O que a palavra nos ensina é que isso que você busca é genuíno, mas só pode ser encontrado em Deus. Isso que você busca é um anseio existencial e ele é genuíno. Por isso, pare de se enganar, pare de correr atrás do vento e encontre o que você busca na pessoa do nosso Deus. A gente tem, para encontrarmos essa felicidade plena, um longo caminho a percorrer. O Salmo nos mostra, portanto, que o fundamento da felicidade é o perdão de Deus. Felizes são aqueles que foram por Deus perdoados. Felizes são aqueles cuja culpa o Senhor não leva em conta. Felizes são aqueles cuja consciência é sempre sincera, e é porque foram perdoados por Deus. A fé cristã, a fé bíblica, é uma fé cuja origem, cujo primeiro movimento, cujo alicerce é o perdão. Tudo começa neste perdão. A gente fala muito da graça de Deus, a gente fala do amor de Deus, a gente fala da misericórdia de Deus, mas como que esses atributos de Deus nos atingiram na história? Com o perdão, com o perdão. É ali que tudo começa, é no perdão que tudo é sustentado, é este perdão que agora transforma quem nós somos para que sejamos perdoadores na mesma medida em que fomos perdoados. Tudo acontece a partir deste perdão. Por isso mesmo que o perdão divino assemelha-se a um milagre. A um milagre. Deus recria a vida. Quando Deus perdoa, Ele traz renascimento. O perdão de Deus tem que ser entendido por nós como um novo começo. O perdão de Deus é onde nascemos. O perdão de Deus é onde ressurgimos. É no perdão de Deus que as coisas começam de novo. Não mais como foram até então, mas como podem ser a partir daqueles que tiveram com Deus a experiência de encontro com a sua graça. A sequência do texto, do verso 3 até o verso 4, o salmista nos coloca diante de algo que poderia até ser colocado em forma narrativa. É como se fosse um drama da culpa
na vida de uma pessoa que pode se encontrar com o Deus de toda a graça. Ele começa com a negação e o ocultamento da culpa, enquanto me recusei a confessar o meu pecado. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado. O salmista reconhece que por um tempo, que por um período, ele se recusou a trazer o seu pecado para a luz, a lidar com a sua consciência culpada. A gente tem uma forma muito simples pela qual a gente consegue lidar com uma consciência culpada. Ela vai trazer sofrimento sobre nós. E porque traz sofrimento sobre nós, a gente tem que lidar com isso para que deixemos de sofrer. Então o que a gente faz com a culpa? Primeira coisa que a gente costuma fazer com a culpa: negar. Eu estou certo. A gente racionaliza, a gente encontra justificativas para sermos como somos, para fazermos o que fazemos, para termos feito o que fizemos, achamos racionalizações e justificativas, e isso é apenas uma tentativa natural e muito humana de você procurar cura e alívio para uma consciência que te acusa. Qual é a outra forma, muito comum também, que a gente tem para lidar com uma consciência culpada? A gente joga a culpa no outro. Para citar o teólogo preferido do André, o Homer Simpson, a culpa é minha e eu jogo ela nas costas de quem eu quiser. Conhece essa situação magnífica, né? Como é comum isso, né, gente? A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre do outro. A culpa é das circunstâncias. A culpa é do que foi feito comigo. A culpa é de qualquer pessoa que até eu imagino, cria uma narrativa, cria uma história. O que você está de fato querendo fazer? Procurar alívio para uma consciência culpada. E qual é a terceira e também bastante comum maneira de nós lidarmos com a culpa? A gente joga a culpa em Deus. A gente bota a culpa nas costas de Deus. A responsabilidade é sua. Foi porque Ele me fez assim. Foi porque Ele não me ouviu. Foi porque Ele não me atendeu. Foi porque os seus mandamentos eram exigentes demais, e assim por diante. Lidar com a culpa é uma necessidade, mas a gente precisa escolher como lidar com a culpa. E o que este salmo, entre outros salmos, nos mostram, é que este caminho da negação e do ocultamento é um caminho que te leva ao adoecimento e à morte. Não vá por ele, não siga essa jornada. Tem outro caminho, tem uma outra forma de lidarmos com a culpa. E o salmista nos mostra esse caminho. Esse caminho, então, em que negamos e ocultamos, traz sobre nós efeitos psicossomáticos. É interessante como já lá atrás se falava de experiências que a psicoterapia hoje reconhece como reais, como fato. Por exemplo, ele diz assim: meu corpo definhava e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Quem já se sentiu assim? Quem já sentiu o pecado ocultado, encoberto, negado, trazendo sobre o nosso corpo, não apenas no nosso emocional, mas no nosso corpo, as dores, a perda do sono, a angústia. Aliás, gente, uma das palavras muito comuns no Salmo é angústia, que em hebraico ela traz a ideia de uma mão na garganta apertando a nossa garganta. Quem já sentiu essa sensação de angústia? Como se alguém estivesse colocando a mão na sua garganta e apertando a sua garganta, impedindo que você respire, impedindo que você fale. Essa é a ideia da angústia. É esta angústia existencial na qual nós nos encontramos diante de Deus. A mão do Senhor pesava sobre mim. Outra coisa significativa que esse salmo nos mostra é que nos textos do Antigo Testamento, a mão do Senhor estar sobre mim pode significar duas coisas. É uma mesma mão, mas essa mão pode significar
Uma mão que nos comprime e que nos esmaga por causa do nosso pecado, ou a mão que nos protege e nos conduz em prosperidade. Ter a mão do Senhor sobre mim é símbolo de bênção, como ter a mão do Senhor sobre mim, neste contexto, é ser esmagado por causa do peso da minha culpa. Esse salmo nos mostra a realidade de que o caminho do ocultamento e da negação da nossa culpa é um caminho de doença e de morte. E a saída é quando nós confessamos e recebemos o perdão de Deus. Quando a gente reflete sobre o porquê Deus, às vezes, agir com a gente de uma maneira tão dura. Você já parou para pensar sobre isso? Essa semana nas devocionais tem uma ou duas que a gente conversa justamente sobre passagens, principalmente do Antigo Testamento, que são indigestas para nós. São passagens que nos fazem pensar que Deus brutal, que rudeza esta ação de Deus para com seu povo. Esse Deus é duro demais, sua mão pesa demais. E se Ele trata o seu povo como um pai trata o seu filho, a sensação que a gente tem diante de algumas histórias é que esse pai perdeu a mão, pesou demais a mão, extrapolou os limites. Mas Deus não é pai como nós somos pai. Deus não é como nós somos. Ele sabe o limite. E se esse Deus bate forte às vezes, é porque a gente resiste também muito forte. Por que que um Deus, como essa experiência do Salmo que a gente acabou de ler, por que pesar a sua mão sobre nós? Não é porque Ele quer nos matar, Ele quer nos tirar do caminho que está nos matando. Opa, André, você precisa melhorar a condição do negócio aqui. Ele quer tirar de nós a culpa. Entenda isso, meu irmão e minha irmã, Deus nunca agirá contra você, porque a finalidade dele é a tua morte. Deus nunca agirá contra você, pesando sobre você a sua mão, porque a finalidade dele é a destruição da sua vida. Nós estamos falando do Deus da graça. Nós estamos falando do Deus que é amor. Nós estamos falando do Deus que é misericórdia. Como um dos salmos que nós lemos, é nesta perspectiva que eles pensam. Ser disciplinado pelo Senhor é bom. É bom. E como pode ser bom ser disciplinado pelo Senhor? É porque na disciplina do Senhor eu encontrei a graça do Senhor. É entender o que o texto do Apocalipse fala quando ele diz que eu disciplino aqueles a quem eu amo. A mão do Senhor que pesa em uma consciência culpada é mão de cura e não de morte. É mão de vida e não de destruição. Olha o que ele diz na sequência: finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. No verso 1, você encontra o verbo hebraico que fala sobre cobrir. Cobrir. No verso 5, você encontra o mesmo verbo que aqui aparece como não escondi. Na ação de Deus, é o pecado que é coberto pelo Senhor. E aqui, o pecado que era coberto por nós. Qual é a diferença? Enquanto o pecado é coberto por nós, o meu caminho é de morte, de destruição. Quando o pecado é coberto pelo Senhor, Ele nos conduz ao perdão e à felicidade plena. Essa é a grande diferença. Esse é um jogo de palavras que o Salmo faz para nos mostrar esse contraste. O que nós fazemos com o pecado e o que Deus faz com o pecado. O que nós fazemos com uma consciência culpada e o que Deus faz
com uma consciência culpada. E em terceiro lugar, esse salmo nos apresenta o fruto do perdão. A experiência do perdão transforma o pecador em agente da reconciliação com Deus. Isso é muito válido, principalmente quando a gente lê o Novo Testamento e vê aqueles embates dos líderes religiosos com Jesus. Você percebe que isso é algo muito constante nos textos dos evangelhos, não é verdade? Jesus em diálogo, e geralmente não é um diálogo amigável, não é um diálogo pacífico, entre principalmente fariseus, entre mestres da lei, raramente com saduceus, mas nunca é um diálogo muito pacífico. A mentalidade religiosa daqueles homens traz um determinado fruto. E o reino de Deus que Jesus trouxe ao mundo quer produzir um fruto completamente diferente daquele. A mentalidade religiosa, quando nós temos uma experiência puramente exterior, religiosa, dogmática, legalista, qual é o fruto? Hipocrisia. Qual é o fruto? Eu sou melhor do que aqueles que são pecadores. Eu não sou pecador como aquele lá. É um sentimento de superioridade, de que nós não somos como aqueles pecadores. Nós não somos como aquelas pessoas que são inimigas de Deus porque são pecadoras. É um sentimento falso e a hipocrisia que isso produz, porque essa pessoa que se acha superior, que se acha justa, que se acha não pecaminosa, ela é tudo isso. Ela só disfarça, ela só mascara, ela só faz de conta, ela veste uma roupa, sobe no palco e representa o santo, e representa aquele que está no patamar moral superior. É só isso. É só isso. Por um outro lado, a experiência real com a graça de Deus produz o quê? Primeira coisa, a humildade. Tem algo significativo na humildade em perspectiva bíblica. É uma característica não ensinável. Ninguém pode ensinar ninguém a ser humilde. Não existe uma escola de humildade. Eu não tenho como sentar com você e te dar alguns passos para que você seja uma pessoa mais humilde. Em perspectiva bíblica, gente, onde nasce a humildade? A humildade nasce de uma experiência com Deus. Só existe humildade real quando nós experimentamos Deus em um encontro com a sua graça. Aonde nasce a humildade que impede que eu continue a me achar mais do que eu sou? Que impede que eu trate os outros como se eu fosse superior a eles? Que impede que eu viva achando que os outros estão aí para me servir e me fazerem felizes? O que impede isso? É se encontrar com Deus Santo. Quando a gente se encontra com Deus Santo, aí começa a ser entendida o que é a humildade. É a experiência de Isaías no capítulo 6 do seu livro. Interessante você ler Isaías desde o começo até chegar no 6. E é um Isaías que está lá profetizando a palavra do Senhor e dizendo ai daqueles que são assim, que fazem assim e etc. E aí no capítulo 6, ele vê o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua santidade. Ele tem aquela visão maravilhosa do Senhor. E qual é o fruto disso na vida de Isaías? Ai de mim, porque eu sou pecador. Porque eu sou um homem que tem lábios impuros e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. E o que vem logo após disso? O Senhor enviando o seu anjo
e dando a Isaías o perdão que ele precisa. E o que vem depois disso? Deus fazendo uma pergunta: a quem eu enviarei? E qual a resposta de Isaías? Eu vou, envia a mim. Essa é a experiência. Pedro com Jesus, Paulo com Jesus, são experiências onde a humildade brota do encontro com o Senhor. Qual um outro fruto que o perdão traz para nós? Essa experiência que o próprio Salmo 32 traz, do verso 6 até o final. Portanto, todos que forem fiéis, orem a Ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, Tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. A partir deste ponto, o salmista se dirige às pessoas, se dirige à comunidade e começa a fazer o quê? Chamar estas pessoas a uma reconciliação com Deus. Chamar essas pessoas a ter com Deus a mesma experiência de perdão que ele teve. Chamar essas pessoas, que se tem uma coisa que nos unifica como seres humanos, é uma consciência culpada perante Deus. Não a culpa diante de um ou outro ato errado que você cometeu na vida, mas a consciência culpada diante de Deus, que está presente em todo o ser humano por causa da queda. E que ela ganha contornos, cores, caras, desenhos diferentes na nossa vida, mas é a mesma culpa existencial que está lá. O que o salmista, perdoado por Deus, agora se põe a fazer, a ir ao mundo, proclamar o perdão, levar os outros a uma reconciliação com Deus, anunciar para os outros que este Deus que o perdoou é Deus perdoador, é Deus misericordioso, é Deus de toda a graça e está aí porque quer nos perdoar, porque quer nos reconciliar, porque quer nos dar a vida que Ele planejou para toda a sua criação. Tu és o meu esconderijo e Tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Que lindo isso! Ao invés de encontrar refúgio na autossuficiência, ele encontra refúgio no Senhor. Ele encontra refúgio naquele que verdadeiramente o protege, que verdadeiramente o guia e que o cerca com cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, para pensar nessa frase. Você tem consciência de que o Senhor Deus tem o melhor caminho para a sua vida? Você pode responder sim com sinceridade. Eu sei que o Senhor Deus é quem tem o melhor caminho para a minha vida. Porque uma pergunta precisa ser feita depois disso. Se você confia que o Senhor tem o melhor caminho para a sua vida, por que querer continuar vivendo pelos seus próprios caminhos, independente do Senhor? Se você de fato crê, e este é o convite do Salmo, porque aqui quem fala é o Senhor quem se compromete. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos, e cuidarei de você. Que palavra pastoral do Senhor para nós. Sou eu quem conduzirei a sua vida. O fruto do perdão é uma vida conduzida por Deus, é uma vida sob os cuidados do Senhor. O contrário disso, qual que é? A vida comparada à de um cavalo ou de uma mula, que não tem entendimento e que precisam de freios e de rédeas para ser controlados. O relacionamento que Ele quer ter conosco é o relacionamento de pais e de filhos, que de fato confiam que o seu pai só deseja o bem, só quer o melhor, e o seu conselho é vida, e o seu conselho, a sua orientação é vida. Nunca nos levará à perdição, ao prejuízo ou à morte. Por fim, o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos.
Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. O salmo termina como começou, nos chamando a uma expressão de gratidão, de alegria e de louvor. Por quê, gente? De onde vem essa justiça? De onde vem a integridade de um coração? Não nos é natural, e isso fica evidente no salmo. Se nos fosse natural, não seria necessário termos que esconder a culpa, negar a culpa, confessar a culpa em arrependimento e ser perdoado pelo Senhor. Vem de onde, gente? Vem do perdão do Senhor, vem da graça de Deus por nós. É mais ou menos dessa forma que a gente encontra no texto de Tito, capítulo 3, a partir do verso 3. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Paulo traz à memória do seu discípulo Tito algo que nunca deveria ter saído da nossa memória. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça da condição da qual Jesus Cristo te libertou. Não se esqueça da vida da qual você foi liberto e justificado. Não se esqueça, para que você não pense dos outros como inferiores a você, porque agora você se acha num patamar moral do que eles, mais alto do que eles, como também não se esqueça de onde você veio, para que você nunca se esqueça da graça de Deus na sua vida. E aí ele continua: mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu vida nova, nova vida, por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Assim, em conclusão, a esperança para Israel, no contexto do salmista, mas também para toda a humanidade, não está na impecabilidade, mas no perdão de Deus, que é oferecido gratuitamente. Aonde está a salvação? Não são nos nossos atos de justiça, não está na nossa capacidade de parar de pecar, não está na nossa capacidade de repente virar o ser humano mais justo da terra. A esperança continua sobre o Deus que perdoa, Deus que é misericórdia, Deus que é graça, e graciosamente nos liberta, nos perdoa e nos reconcilia com Ele, nos dando uma nova vida, nos dando uma nova história. Amém? Vamos orar? Pai querido, te damos graças pela Tua palavra, te damos graças pelo Teu santo conselho. Sobretudo, Pai, te damos graças porque o Teu perdão nos alcança. Pai querido, se há entre nós pessoas que ainda não experimentaram essa experiência com a Tua graça, como o Salmo 32 descreve, que o Senhor as conduza ao arrependimento, à consciência da sua culpa, que o Senhor restaure, Senhor, corações a partir do que esta palavra nos ensina, que o Teu Santo Espírito siga falando conosco ao longo dessa semana, que debaixo, Senhor, dos Teus conselhos nós tomemos decisões corajosas, de não dependermos mais da nossa autossuficiência, mas de buscarmos refúgio no Senhor. Pai, que decisões sejam tomadas de colocar um basta em toda tentativa de encontrar felicidade fora do Senhor, porque felizes são os que foram perdoados pelo Senhor, e é isso que nos basta, e é esta nova vida que agora de fato nos interessa. Que haja clareza, Pai,
pela abertura de olhos que somente o Teu Espírito pode realizar no meio de nós. Que a Tua cura, a cura proveniente da Tua graça, que nos alcança em perdão e em renovação da vida, nos acompanhe, Pai, hoje e em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.